Boa noite. Vamos continuar trabalhando com a Lei 6.830, ou seja, a lei que trata da execução fiscal. Já vimos quem pode usar essa lei, não é? União, Estado, Distrito Federal municípios lá e suas autarquias. Vimos lá no artigo 1º, vimos que o Código de Processo Civil, na parte de execução, só se aplica subsidiariamente, ou seja, só nas hipóteses em que a Lei 6.830 é omissa. Entre o Código de Processo Civil e a Lei 6.830, na execução fiscal, aplica-se a Lei 6.830 pelo princípio da especialidade. Vimos ainda que o título executivo extrajudicial que instrui a ação de cobrança judicial pela Lei 6.830 é a certidão de dívida ativa. Comentamos que a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Falamos dos seus requisitos que estão lá no parágrafo 5º. Falamos que a suspensão da prescrição com a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, a suspensão de 180 dias só se aplica à dívida ativa não tributária, não é? Que existe tanto a certidão de dívida ativa tributária como a não tributária. E falamos a questão das contribuições previdenciárias, o prazo de prescrição e decadência, que deve ser o de 5 anos e não o de 10 anos, nem aquele anterior de 30 anos, porque essa matéria de prescrição e decadência deve ser regulamentada por lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional, não é? Mesmo que conste lá da lei orgânica do INSS que o prazo das contribuições previdenciárias é de 10 anos, na verdade prevalece o entendimento que é de 5. Por quê? Porque essa matéria só pode ser regulamentada por lei complementar e que o Código Tributário Nacional é que foi recepcionado daí como lei complementar. Bem, falamos também da possibilidade da emenda da certidão de dívida ativa e até a sua substituição, mas citamos a súmula 392, que não admite a emenda ou substituição para trocar o nome do contribuinte. Bom, e aí nós ficamos de conversar sobre o artigo 3º. O artigo 3º vai dizer: a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Porque o título executivo extrajudicial, qualquer título executivo tem que ser líquido e certo. O líquido é ter o valor ali fixado. Então, 10 mil, 20 mil, é isso que significa a liquidez, ter já o valor em moeda. Qual é a expressão econômica daquele título, não é? Certeza. Certeza, no caso da certidão de dívida ativa, decorre do lançamento definitivo do crédito tributário, ou seja, do lançamento e mesmo havendo a impugnação ao lançamento,
a rejeição dessa impugnação torna, em princípio, o título certo. Então, o título tem que ser líquido, certo e exigível. Exigível ocorreu já a data do vencimento. Então, antes de vencido o prazo para pagamento do crédito tributário, não pode entrar com a execução. Tem que entrar com a execução quando já aconteceu o prazo e a pessoa não pagou dentro daquele prazo determinado. Bem, só que essa presunção de liquidez e certeza é uma presunção relativa. Nós sabemos que existem dois tipos de presunções. A presunção juris tantum, que admite prova em sentido contrário, e a presunção iure et de iure, que não admite prova em sentido contrário. A presunção iure et de iure é uma presunção absoluta. Já a presunção juris tantum é uma presunção relativa, ou seja, que admite prova em contrário. E, no caso da certidão de dívida ativa, admite prova em contrário. Está lá o que diz o parágrafo único do artigo 3º, onde consta: a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser iledida, ou seja, afastada, por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Ou seja, o devedor ou o responsável, ele pode afastar esta presunção, não é, de certeza e liquidez, apresentando uma prova que afaste esta certeza de que se refere o artigo 3º. Essa prova, ela normalmente é apresentada numa ação autônoma que se chama de embargos do devedor. Então, inicia-se a execução, e eu já falei para vocês que a execução, ela não tem o contraditório, eu já falei, é rarefeito, porque na execução não tem contestação, normalmente não tem sentença, não tem recurso, de maneira geral. Então, a defesa do devedor, né, do contribuinte, normalmente é oferecida através desta ação autônoma que se chama de embargos do devedor. Então, ele entra com os embargos e, nesses embargos, ele irá tentar desconstituir ou afastar essa presunção, mostrando que não deve nada, né? Desde que consiga provar que ele não deve aquilo, ou que aquilo é um equívoco, que ele não é o devedor, ou que aquele título não é válido, é inconstitucional, ou aonde ele irá apresentar as provas que tiver. Pode apresentar uma prova pericial, pode apresentar uma prova documental. Então, ele poderá afastar essa presunção através, normalmente, da ação autônoma de embargos ao devedor. Poderá, nós iremos ver também, que ele poderá afastar essa presunção através da exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade é uma outra forma em que o devedor poderá se insurgir frente a essa presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Tudo bem? Depois nós iremos estudar separadamente os embargos do devedor e a exceção de pré-executividade dentro da execução fiscal. Muito bem.
O artigo 4º, então, ele vai dizer: a execução pode ser promovida contra o devedor, que normalmente é o contribuinte, o fiador, quando há fiador nas questões não tributárias, as questões contratuais, não é? O espólio, quando o devedor morreu já, não é? E quem vai responder são lá o espólio, os bens que ele deixou. A massa falida, não é? Quando a empresa lá entrou em falência. O responsável. Aí nós vamos estudar a sequência, quais são os responsáveis. Lá o artigo 128, ele vai falar da responsabilidade tributária. Então, o responsável não é o contribuinte, mas a lei lhe atribui também o dever de pagar. Então, nós vamos examinar a responsabilidade dos sucessores, a responsabilidade das empresas, a responsabilidade dos terceiros. Vamos estudar a responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, a responsabilidade dos tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, a responsabilidade do síndico, a responsabilidade dos diretores, dos gerentes. Afinal, são inúmeros os artigos que tratam da questão dos responsáveis. Então, o artigo 4º aqui vai dizer o responsável nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas de direito privado. E os sucessores a qualquer título. Tem a sucessão por morte da pessoa, mas tem o sucessor por compra do imóvel, quando ele é responsável pelos tributos que recaem sobre aquele imóvel, mesmo que sejam anteriores à compra. Os sucessores empresariais, as empresas que incorporam outras empresas, ou há uma fusão, né, ou incorporação. Então, ali nós vamos estudar também a responsabilidade por sucessão das empresas. Bom, e o parágrafo 1º, ele vai dizer que o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, etc., se antes de garantidos os créditos da fazenda pública alienarem ou derem em garantia quaisquer bens administrados, respondem solidariamente pelo valor desses bens. Então, essas pessoas, liquidante, comissário, inventariante, têm que tomar muito cuidado. Primeiro, eles têm que garantir os créditos tributários para depois promoverem alguma alienação ou darem em garantia quaisquer bens que estão sendo por eles administrados. Faz esse dispositivo lá uma ressalva ao artigo 31 dessa lei 6.830, e lá nesse artigo 31 nós lemos: nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem prova da quitação da dívida ativa ou da concordância da fazenda. Então, eles só não serão solidariamente responsáveis se forem autorizados judicialmente com a prova da quitação da dívida ativa ou com a concordância da fazenda pública. Então, eles só deixarão de ser responsáveis pelaquela dívida se a fazenda pública concordar.
ou se eles receberem uma autorização judicial e comprovarem, não é, a quitação ali daquele crédito tributário. O artigo 5º vai falar da competência. Tem o juiz competente para a falência, tem o juiz competente para a liquidação, tem o juiz competente para o inventário, mas essa competência do juiz da falência, da liquidação ou do inventário, ela não afasta a competência do juízo para processar e julgar a dívida ativa da Fazenda Pública. Então, as outras ações, elas são encaminhadas para o juiz da falência, da liquidação, insolvência, etc., menos as execuções relativamente à dívida ativa da Fazenda. O artigo 6º, ele vai dizer como é que é montada a petição inicial. Tem que dizer ao juiz a qual ela é dirigida, não é? E o pedido é de condenar a pessoa a pagar aquela dívida, não é? E o requerimento de citação. E a petição inicial será instruída com a certidão ativa, que dela faz parte integrante, como se estivesse transcrita. Normalmente, a petição inicial traz transcrita já o valor da dívida ativa e também aqueles requisitos da dívida ativa, eles já normalmente constam lá da petição inicial, não é? E o artigo 7º, ele vai dizer: o despacho do juiz que deferir a inicial, aquele despacho do juiz que põe na cítese, ele importa a que sejam praticados os seguintes atos: a citação pelas sucessivas modalidades do artigo 8º. O artigo 8º, ele vai dizer: o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas. Então, garantir a execução é eu oferecer bens à penhora, ou seja, indicar quais bens da minha propriedade que eu ofereço à penhora para que esse bem seja levado a leilão e com o fruto desse leilão seja paga aquela dívida. Ou eu garanto o juízo não para que os bens sejam levados a leilão, eu garanto o juízo para eu poder entrar com ação de embargos à execução e tentar demonstrar que eu não levo aquele valor ou que aquele imposto não é cabível, que não há o fato gerador, afinal, apresentar a defesa que eu tiver. E como é feita a citação? Então, a citação, notem bem, não é para a pessoa se defender, como é normalmente lá no processo civil, as ações normais, né? Que a pessoa é citada para se defender. Se defender. Aqui a citação não é para se defender, não. A citação é para pagar a dívida ou oferecer bens à penhora, garantir a execução. Como será feita a citação? Lá no Código de Processo Civil, também no processo de execução, a pessoa é citada para se defender também. No processo de execução, não há, já disse para vocês, a contestação. A pessoa não é citada
para se defender, não é citada para contestar. Ela poderá, repito, entrar para mostrar sua defesa, suas razões, entrar com essa ação autônoma de embargos à execução. Muito bem. Como será feita a citação? A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a fazenda não requerer de outra forma. Então, a citação pelo correio tem essas regras aqui. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado. Não importa quem vai receber, foi entregue no endereço do executado, está feita a citação. Em outros casos, que não a de execução fiscal, tem que ter lá a assinatura do réu, quem vai receber a citação. Mas aqui, no caso da Fazenda Pública, pela mera entrega da carta no endereço do executado, já será considerada feita a citação. Muito bem. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado. Ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta na agência postal. Não tem data de entrega da carta. Mas tem a data em que foi a correspondência entregue na agência postal? Tem. Então, conta-se dali 10 dias e a partir do 10º dia já é considerado citada a pessoa. E tem mais uma regra ainda. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da data à agência postal, a citação será feita pelo oficial de justiça, daí o oficial de justiça vai pessoalmente lá fazer a citação, ou por edital. Edital quando a pessoa não é encontrada, ou a pessoa mora no exterior. Então, o edital de citação, ele será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, com prazo de 30 dias. Então, a pessoa será citada por edital. O executado ausente do país será citado por edital com prazo de 60 dias. Aquele que está no país será citado por edital com prazo de 30 dias. O que está fora do país será citado por edital com prazo de 60 dias. Mas a citação por edital é quando você não sabe normalmente aonde está residindo, o devedor, porque se souber no endereço certo, vai o oficial de justiça lá e o cita pessoalmente. Se ele está em outro estado, outra comarca, aí expede-se o que nós chamamos de carta precatória para citá-lo. Mas quando ele está fora do país, ele será citado por edital no prazo de 60 dias. E se não constar nada que ele está fora no país, mas ele não é encontrado, ele será citado por edital com prazo de 30 dias. O parágrafo 2º do artigo 8º vai dizer que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Anteriormente,
só interrompia a prescrição a citação do contribuinte ou do responsável. Agora não. O mero despacho do juiz determinando a citação, ele já interrompe a prescrição. Parece que é uma lei complementar número 118, daí vamos confirmar, que fez essa alteração, porque anteriormente só se interrompia através da citação. Então temos que dar uma olhada se o processo correu anteriormente a esta lei que veio alterar esse dispositivo, ou seja, antes dizia que só ocorria com a citação, se a execução foi proposta na época daquela lei anterior, continua valendo aquela lei anterior, em que apenas a citação interrompe a prescrição. Mas se foi feita já sob a égide da nova lei, aí nós vamos considerar que a citação, só o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Bom, a parte pode pagar ou garantir o juízo. Então, como ela pode garantir o juízo? Ali o artigo 9 vai dizer: em garantia da execução pelo valor da dívida, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro, não para pagar a dívida, mas fica lá como garantia. Daí ele vai entrar com embargos do devedor e, se ele ganhar, ele levanta aquele valor. Então, efetuar o depósito em dinheiro é uma forma de garantir a execução. Efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento de crédito que assegure a atualização monetária. Também pode oferecer fiança bancária ou seguro garantia, nomear bens à penhora, observado a ordem do artigo 11. Bem, daí nós vamos comentar essa questão dessa ordem. Ou indicar bens oferecidos por terceiros, terceiro pode vir oferecer bens, não é? Desde que aceitos pela fazenda pública. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Ou seja, quando houver a penhora de bem imóvel, tem que ter a intimação também do cônjuge. Se é o marido, tem que ter autorização da mulher. Se é a mulher, tem que ter intimação do marido. Ou seja, tem que ser intimado o cônjuge quando a penhora recair sobre bem imóvel, né? E quando for oferecido em garantia da execução, já vem o oferecimento com o consentimento do cônjuge. Por quê? Porque nós sabemos que para a venda de bem imóvel há necessidade sempre da participação do cônjuge, a não ser casos excepcionais em que eles são casados com separação absoluta de bens, não é? Então, para alienar um imóvel, há necessidade da participação do cônjuge. Para vender um carro, não há necessidade da participação do cônjuge. Para vender um bem imóvel, não há necessidade da participação do cônjuge. Mas para o bem imóvel, há necessidade de participação do cônjuge. Por quê? Pelo chamado princípio da substituição. Porque lá, na hora de alienar o bem, o juiz substitui o devedor, porque daí é o juiz que aliena
aquele bem para o arrematante. Normalmente quem aliena um bem, revende um bem, é a própria pessoa, mas no processo de execução, quando o bem é oferecido em penhora e lá na frente é feito o leilão, quem transfere a propriedade para o arrematante é o juiz. Então o juiz substitui a pessoa do devedor para a transmissão do bem. Bom, mas o juiz só pode substituir no caso de venda de bem imóvel, que precisa assinar lá a escritura de venda, o casal, então o juiz aí não vai substituir apenas o devedor, mas vai substituir o casal, o vendedor, o devedor e o seu cônjuge. Por isso que o cônjuge tem que concordar, ou se for feita a penhora, o cônjuge tem que concordar quando é oferecido o bem em garantia. E quando não é oferecido o bem em garantia, é penhorado o bem imóvel, o cônjuge será intimado. De qualquer forma, o cônjuge tem que participar para, na eventualidade de o bem ser alienado lá no leilão, né, transferido ao arrematante, o juiz possa fazer essa transferência em nome do casal. Por isso que o cônjuge tem que participar do feito quando se tratar de bem imóvel, oferecido em garantia ou em relação ao qual foi feita a penhora, não é? Bem, vamos imaginar então que o devedor foi citado para pagar ou garantir a execução e ele não fez nenhuma coisa nem outra. Aí o artigo 10 vai falar: não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado. Então, executado pode oferecer bens em garantia, mas não oferece. Daí é o Estado, o fisco, que vai escolher: eu quero que então seja feita a penhora sobre este ou aquele bem. Vai dizer, portanto, o artigo 10, não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Daí nós temos que ir lá verificar quais são, e aí aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, porque aqui a Lei 6.830 não fala quais são os bens impenhoráveis. Como ela não fala, ela é omissa quais são os bens impenhoráveis, daí nós aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Civil, aonde nós vamos estudar os bens impenhoráveis. Os bens impenhoráveis, lá no Código de Processo Civil, estão enumerados no artigo 833. Ele vai dizer: são impenhoráveis. Aí nós vamos ter uma reflexão especial sobre isso. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Bem, existem bens naturalmente inalienáveis, não é? O nome, a honra,
ou, por exemplo, os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. E tem também algumas situações, em casos de doações, em que os pais colocam determinadas cláusulas, vedando, proibindo o donatário de alienar aqueles bens. E aqui nesse inciso primeiro, também nós podemos considerar que são impenhoráveis aqueles bens que se referem à Lei 8.009, que é o bem residencial. Claro que temos que observar as exceções contidas ali na Lei 8.009, mas em princípio, o bem residencial seria impenhorável. Bom, continua o artigo 833. Também impenhorável os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os do elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Então seriam impenhoráveis a geladeira, um computador, cama, mesa, fogão a gás, aquilo que a média das pessoas, não bens luxuosos. Por exemplo, lá eu tenho, por exemplo, um piano de cauda. Então é um móvel, mas é um móvel luxuoso. Isso ultrapassa aquele conceito de médio padrão de vida das pessoas. Ou eu tenho lá um tapete persa, mas eu tenho um tapete comum, não tem, ele é impenhorável, não é? Então aqui são os móveis, os utensílios domésticos que estão dentro de um padrão médio das pessoas, são impenhoráveis. Aquilo que ultrapassa isso, né? Vamos dizer lá, eu tenho um lustre de cristal valiosíssimo, aí já não é mais dentro do padrão médio, não é das pessoas. Aí vai falar também o vestuário, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Sei lá, eu tenho uma estola, sei lá, a minha mulher tem uma estola de pele de lontra, sei lá, algumas coisas assim, muito sofisticadas, não é? Aí sei lá o que a pessoa vai querer fazer, o credor, né? Mas de qualquer maneira, daí eles serão penhorados. Aí há uma polêmica relativamente à impenhorabilidade dos vencimentos, ou subsídios, ou soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinada ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissionais liberal. Daí ressalvados o que vai dizer o parágrafo 2º. Bem, nessa parte, como temos aí algumas polêmicas a respeito dessa impenhorabilidade, nós vamos deixar para o nosso próximo bate-papo. Então, até lá.